começando mais um episódio do Posso Te Ligar. E hoje eu estou com uma pessoa que eu escuto falar dela desde que eu sou adolescente. Eu já acompanhava o trabalho dela, estava comentando aqui com ela nos bastidores. E basicamente as músicas dela, a carreira dela continuaram me impactando até hoje. O nome dela é Laura Shadek. Estou muito feliz. Ai, olá, olá. Tô muito feliz pelo papo, pelo convite. Eu acho que podcast é com certeza um dos meus formatos favoritos, é o que eu mais consumo e estar aqui é sempre uma grande honra. Amiga, eu quero fazer as perguntas assim em ordem cronológica, porque eu sinto que tem muita coisa para falar. Porque você é super jovem, mas muita coisa já rolou. Então, assim, queria saber como começou o seu contato assim com a música. Você lembra a primeira vez, alguma experiência que você teve ainda na sua infância que você falou, cara, é isso que eu quero para mim? Tá, o meu primeiro contato com a música que eu lembro foi quando o Michael Jackson faleceu. Meus pais eram muito fãs e aí teve milhares de memoriais. A gente acabou assistindo muito Michael Jackson naquele mês e nos próximos. E aí, com 6 anos, eu falei, caraca, eu quero fazer o que ele faz. Aí, com essa certeza, eu comecei já a ficar metida a cantar, assim. Eu tenho uma memória dessa idade ainda que a primeira música que eu aprendi a cantar foi Heal the World. E aí eu lembro do meu pai, a gente estava no escritório, que tinha um home office em casa, a gente estava no escritório, e aí meu pai estava me ensinando a cantar inglês. E aí, inclusive, tem um videozinho maravilhoso da gente nas férias desse mesmo ano, que a gente tava cantando assim com o fundo do mar, barulhinho de vento, sabe? Muito fofo. Muito vibe. E aí, na hora de cantar Making a Better Place, meu pai fala meio errado o sotaque. E eu, tipo, corrijo toda, sabe? Making a Better Place, pai. Enfim. A E- pessoa que hoje em dia você ia odiar, provavelmente. Aham. Mas tudo bem. Aí acontece. Cara, é muito engraçado, né? Porque eu acho que todo mundo lembra, assim, aonde estava no dia do velório e tal, do Michael Jackson. Tipo, é muito louco isso, assim, porque eu também, sei lá, eu era super nova nessa época e eu lembro exatamente, assim, quando eu via a notícia na TV e tudo mais. É muito, muito engraçado. E, assim, fora o universo da música, como que era a sua infância, assim, tipo, antes disso tudo, sabe? Te tocar? Cara, acho que primordialmente a minha infância ela sempre foi muito feliz, eu sempre brinquei muito. Eu lembro, quando eu era muito novinha, a gente morava em condomínio de apartamento, depois a gente morou num condomínio de casas, eu tive uma infância bem solta, e eu acho que eu pude. Juro. Juro. Não é possível. Ele resolveu fazer tudo. O Jack. Gente, juro. Sério, eu tenho que fazer um comentário aqui. Meu cachorro, toda vez, ele inventa alguma coisa. Toda vez que ele vem, ele causa de uma maneira nova. Vou fazer uma pequena pausa. Voltando, depois de uma pausa pro Jack ir no banheiro, viver a vida dele. Mas Agora então, foi. Tá, a minha infância ela foi muito simples. Eu acho que eu tive essa oportunidade de, por mais que dentro de condomínios, viver um pouco mais livre. Mas eu me mudei muito ao mesmo tempo. Então, eu já morei em 8 cidades, já mudei 10 vezes. São Paulo foi a única que eu repeti 2 vezes. você morou aqui antes quando? Porque agora você acabou de voltar pra Exato. São Paulo, né? Foram 3 vezes, na verdade. Eu comecei a ir para São Paulo quando eu tinha mais ou menos 14 anos, que foi a época que eu participei da banda. E aí eu vinha muito, muito para cá. E a gravadora da época sempre falava: pra gente seria muito mais fácil, facilitaria muito o processo se você já morasse aqui e tal. Sim. Perguntaram se tinha essa possibilidade, enfim, na época a gente acabou não conseguindo. E aí, quando eu tinha 17 para 18 anos, eu fui pro. Meu pai começou a trabalhar numa empresa aqui de São Paulo, tudo encaixou e eu morei aqui pela primeira vez. Aí, só que foi bem na época da pandemia. E aí, sei lá, a gente ficou um ano aqui, estourou a pandemia e a gente voltou pra Santa Catarina, porque meu pai falou: se é pra eu ficar trancada em casa, eu quero olhar pro mar. Sim. E aí, enfim, a gente ficou aí uns 3 anos morando em Santa Catarina, em Porto Belo, e aí voltamos para São Paulo. Aí agora, de novo, a gente foi passar férias, que no final viraram 8 meses. A gente tinha planejado, sei lá, uns 3, 4 e ficou, dobrou. E agora, oficialmente, estamos morando em São Paulo de novo. É um E, tour. não, realmente, eu ia até te perguntar, assim, porque você acha que, de alguma maneira, essas mudanças também
dificultaram você a criar laços, assim, a criar suas amizades? Ele gostou de você, Eu tô amiga. feliz, gente, porque antes ele tava rosnando pra mim. Eu acho que dificultou, mas me ajudou muito. Eu acho que hoje em dia eu sou uma pessoa muito adaptável. Eu consigo me portar muito bem em diversos ambientes, assim. É óbvio que quando eu fui crescendo, para mim era difícil entender que as amiguinhas que eu fazia no colégio, eu não ia mais ter esse contato. Enfim, eu acho que eu teve uma época da minha vida que eu já senti mais falta de ter amiga que estudou comigo desde o primário. Sim. Só que, embora eu não tenha tido essa oportunidade, eu tive muitas outras e de conhecer muita gente na minha vida. Então, eu acho que mais me ajudou do que me atrapalhou. E agora eu queria te perguntar sobre The Voice Kids. Como foi, assim, tipo, porque, cara, você era muito novinha. Como foi essa decisão? Eu sei que a música já era uma coisa que Eu ganhei um tava beijinho. Foi mal. close no Jack, dando beijinho. Eu sei que você era muito novinha na época. Tipo, como foi essa conversa com seus pais, essa decisão de te inscrever e tudo mais? Tá, eu sempre quis fazer The Voice. Na época não tinha o The Voice Kids, eu participei da primeira edição. E eu já falava isso para os meus pais. Nessa época eu já cantava, já fazia festival. Eu comecei a fazer barzinho com 11 anos, assim. Então foi tudo muito precoce na minha carreira. E aí meus pais já sabiam dessa minha vontade, porque eu queria levar isso a sério e me profissionalizar na minha carreira. E eu via o The Voice como uma porta, né, uma vitrine enorme para mostrar meu trabalho. E eu estava na escola. E quando a minha mãe viu a Fátima Bernardes anunciando no encontro que seria feita a edição Kids. E aí ela se inscreveu antes mesmo de falar comigo. Eu cheguei em casa e ela, ó, já te inscrevi, você só tem que fazer o vídeo da audição pra gente mandar junto no e-mail. E aí eu falei, caraca, não acredito. Eu participei da forma mais anônima possível, a gente não tinha nenhum contato lá dentro, eu me inscrevi como todo mundo mesmo e passei por todas as fases, inclusive tem uma história engraçada. Quero saber, me conta. Quando a gente foi mandar o e-mail, a minha mãe estava tão eufórica que ela digitou o e-mail dela errado. O nome da minha mãe é Tatiana e o e-mail dela é Tati, e aí ela colocou Tai, ela esqueceu de um T. E aí, enfim, eu fiz todos os processos, né, que até então era por ligação. Também teve um dia que eu desliguei na cara da Globo. Meus pais saíram de Meu casa. Deus, Ai, como... foi um tour para eu participar. Era pra ser, né? Era muito para ser, porque se dependesse da gente. Meus pais foram, sei lá, no mercado, e eles nos deixaram com o celular deles. Nessa época eu tinha 12 anos, eu acho que eu nem tinha celular, sei lá. E aí um número 21 ligou. Aí eu olhei pro meu irmão e falei, será que a gente atende, Lorenzo? E aí ele, não, vai que é assaltante. Aí, o que vocês vão fazer pro telefone, tá ligado? Mas enfim, aí eu desliguei na cara deles, depois meus pais chegaram aí, minha mãe falou, eu não acredito, agora você vai pra última da fila, sei lá o quê. Nossa, foi um terror, assim. Mas enfim, dado isso, nos ligaram, aí eu fiz a audição na capital, que minha audição foi em Porto Alegre. E aí, era pra ter, tipo, resposta, sei lá, até agosto. E a gente foi ter a resposta em novembro. Tipo, deu uma atrasada. E aí eu achei que nem iam mais dar retorno nenhum. Até que um dia ligaram pra minha mãe. Falaram, oi, tudo bem? A Laura não tá interessada em participar do The Voice? Aí minha mãe, claro que tá. Né? Quer muito. Ela, então, é que a gente mandou um e-mail e hoje é o último dia da resposta, que vocês têm que escolher um set list de 20 músicas. E tem só até hoje. Então, eu tô te mandando... eu tô te ligando porque a gente gostou muito do perfil dela e a gente queria que ela participasse. Aí minha mãe, como assim? Não chegou e-mail nenhum. Aí descobriram neste momento que o e-mail tinha ido errado. Enfim, corrigiram. E aí eu comecei as audições presenciais lá no Projac, né? Porque antes das cadeiras a gente foi acho que 2 vezes assim para entrevista e, enfim, meio que conhecer assim a galera. Cara, isso é muito louco porque, tipo, era primeiro que era muito pra ser, segundo que eles também devem ter visto o seu perfil e falado que, nossa, essa menina realmente precisa trabalhar com isso, né? Porque, tipo, eles realmente insistiram para que você continuasse no processo seletivo. Tipo, eles poderiam simplesmente falar, bom, não deu retorno, seguiremos, né? Fazer o Não, quê? e no meu ano ainda foram 1.400.000 inscrições. Então foi muito, tipo, eles queriam mesmo, sabe? Só de terem visto meu vídeo, terem feito questão de ligar e confirmar, porque a primeira edição eu acho que foi a que a galera mais estava Mas acompanhou também. empenhada em, tipo, meu Deus, eu quero participar, era tudo muito novo. Enfim, mas foi uma experiência muito legal.
E assim, tipo, depois você achava que você ia chegar tão longe assim na competição? Como que era a pressão pra você? Porque você era uma criança também, né? Eu não sei como eles lidavam com isso nos bastidores, sabe? Em questão da produção do programa, eles sempre foram muito profissionais. A gente sempre teve acompanhamento com um psicóloga dentro do programa. Enquanto a gente não estava gravando, a gente estava desenhando, brincando com massinha e todas essas nossas expressões eram avaliadas. Então, Caramba, que legal. era muito legal. Eu gosto muito da Globo. Eu acho que eles tiveram um carinho muito grande com a gente. Eles faziam questão de que a gente não tratasse como uma competição de fato. O que eu sempre falo e que, para mim, foi como soou o The Voice Kids eu vou dar meu melhor, meu amigo vai dar o melhor e que eles decidam quem de nós dois vai para a próxima fase. Então, para mim, o The Voice Kids foi, agora, individualmente falando, eu sempre me cobrei muito e eu sempre quis fazer o melhor. Desde pequenininha, eu queria ser o centro das atenções, se eu queria fazer melhor, eu queria cantar melhor. Então, eu lembro que na época do The Voice Kids, eu ensaiava 5 horas por dia para fazer a apresentação, que, sei lá, tinha 1 minuto e meio. E era uma coisa que vinha de você, né? Vinha. Isso é muito importante, assim. Eu acho que o programa, ele evidenciava muito nos bastidores quem estava ali porque a criança queria muito ser cantora, cantor, ou porque os pais queriam. E eu queria muito ser cantora. Então, eu me dediquei muito. E, enfim, eu acreditava muito no meu potencial, mas eu entendia também que tinha adversários muito fortes. E assim, tem alguma coisa dos bastidores assim que as pessoas não imaginam, além dessa coisa de tipo, cara, eles tratarem vocês com psicólogos, massinha, brincadeiras e tal. Tem alguma outra história, alguma curiosidade de bastidores que a galera não pensa sobre? Tem, eu acho que eu nunca contei essa em nenhum lugar. Quando eu fui para a semifinal, a gente sempre fazia a passagem de palco, né? Então, basicamente, todas as crianças cantavam e aí vinha onde é que. Era muito solto, assim. Aí depois o diretor do programa falava: você pode vir caminhando, aí depois você vem nessa câmera. Era meio que uma instrução, Sim. assim, do que fazer. Aí eu lembro que quando eu fui passar a música da semifinal, que a minha foi Heart Attack, da Demi, tava muito feliz que eu ia cantar essa música. E na época tava super em alto também, né? Tava. Nossa, eu era muito fanática pela Demi Lovato naquela época. Eu era fã, fã, fã. Tanto que na minha inscrição pro The Voice, eu mostrei minha carteirinha da revista Atrevida de Loveirek. Falei, gente, eu sou Loveirek. Mas enfim, aí quando eu fui passar essa música, eu errei, porque essa música eu já cantava nos meus shows, eu já fazia show, e eles cortam, né? E aí eu me confundi ali na hora, e aí quando eu errei, eu falei, errei, vai de novo, né? Que é o que eu Tipo, normalmente faço, tipo, gente, errei, volta. E aí o diretor, ele quis me dar uma lição. Tipo, ele foi muito fofo comigo, ele falou assim, ó, Laurinha, você não precisa se cobrar tanto. A gente, né, tá aqui por você. A gente vai fazer quantas vezes você precisar. E aí ele começou a me dar esse apoio e o meu eu vou vai de novo virou choro. Eu fiquei. Eu acho que eu não tive o emocional para lidar com aquilo, porque para mim era tão. Tem que ficar perfeito, vai ficar perfeito. sim. Que ele me desestabilizou, assim, porque era um lado que até então eu não tinha pensado, né, sobre. E aí eu fui tentar cantar de novo a música, comecei a chorar. E aí eu não vou mais conseguir. Aí eu não sabia porque eu tava chorando, eu tinha 12 anos, eu era muito nova. Sim. Aí eu tentei de novo, não consegui passar. E aí o Cresce falou assim, vamos fazer o seguinte, você vem e volta e passa aqui no final. Aí todas as equipes foram, e aí depois voltou o meu time, que era o Vitor e o Léo, todo mundo voltou para os bastidores, porque a Laura vai passar. Aí eu fui e minha mãe tava num nervosismo enorme, tipo assim, se ela não cantar agora, ela não canta nunca mais, a garota vai travar. E aí eu cheguei, eu falei, tá bom, beleza, vai dar certo. Aí cantei a música, deu muito certo. As pessoas que assistiam, né, que faziam parte do programa, tanto da produção, os apresentadores, enfim, eles ficavam, né, nas arquibancadas enquanto a gente passava e eles não podiam se manifestar. Tipo, fica quietinho e assiste. E aí, quando eu cantei a primeira vez, passei, deu tudo certo, acertei todas as notas, que Heart Attack é uma música super difícil. Sim. E aí, todo mundo começou a aplaudir. A galera levantou e começou a aplaudir em pé, assim. Aí eu lembro que o Cresce deu uma olhada, todo mundo sentou e baixou. Aí ele falou, pra mim tá perfeito, você caminhou nos lugares, gostei do jeito que, enfim, se comunicou no palco e tal. Mas, se você quiser passar mais uma vez, a gente passa mais uma vez. Vamos passar? Aí eu, vamos passar. Aí fui lá, fiz a apresentação de novo, tudo certo.
E aí a galera de novo aplaudiu em pé. E o meu time, que estava atrás do palco assistindo pelas televisões, eles estavam também vibrando muito, tipo, caraca, ela conseguiu. Então isso que eu falo, que foi mesmo um acolhimento geral de eu quero que você dê o seu melhor e eu quero dar o meu melhor e que vença quem nessa apresentação tiver tido o melhor resultado, sabe? Nossa, não, é muito legal saber disso, assim, sabe? De todo esse suporte, de tudo. E que bom, né? Porque, tipo, até quando a gente pensa em crianças que estão, nossa, trabalhando, fazendo novela tal, a gente escuta tantas histórias que são, às vezes, o contrário, né? De situações difíceis ou cargas muito pesadas e etc. É muito bom, sabe? Saber que, tipo, pelo menos nesse contexto, as coisas eram mais tranquilas, assim, Sim. sabe? Tipo, não era levado tanto como uma competição. Tipo, era uma coisa que você queria, que você quer até hoje, que, tipo, que é o seu sonho, é a sua vida, é a sua carreira tal. Então, isso é muito legal, assim. E até falando cronologicamente, né? Não demorou para muito tempo depois você ter o seu próprio grupo e participar da sua própria banda. Como foi esse passo, assim, para você? O BFF, ele surgiu, ele já era um projeto que era idealizado pelo empresário da banda. Ele já tinha tentado colocar esse projeto na rua antes. E aí, quando ele viu, todo mundo que participou da banda fez The Voice Kids. E eu lembro que ele conheceu a Bia por causa de um cantor que ela fez participação no show. Você lembra o nome, mãe? Me fugiu também. Mas, enfim, ela fez participação num show de um ícone da música. E aí, o maestro de um coral de Petrópolis viu esse vídeo e apresentou pro até então empresário da banda. Eu tô esquecendo todas as palavras. Mas enfim, e aí, quando ele mostrou o vídeo que era da Bia, ele começou a consumir o material da Bia, né, até pra entender. E ela tinha feito um show em Goiânia ao qual eu participei. E quando ele viu eu e ela no palco, ele falou: caraca, elas brilham muito, eu acho que elas têm tudo a ver com o projeto. E aí depois a gente só escolheu a terceira participante. E eu acho que a banda foi um aprendizado enorme, né? A gente foi a primeira vez que eu fui uma prioridade dentro de uma gravadora. Foi a primeira vez que uma música que eu escrevi alcançou um sucesso comercial, né? Que meu crush tem mais de 200 mil plays e views, não sei Não, é agora o absurdo. certo. É um fenômeno, né, até hoje, assim, na internet. Cara, e continua sendo a maior música da banda até hoje. E, tipo assim, sou eu com 13 anos falando do crush que eu trocava olhar, eu nem falava com ele porque eu era tímida. E assim, tipo, você tem. Qual é a melhor memória que você tem dessa época? Fora, obviamente, a música que estourou. Cara, eu acho que eu tive acesso a lugares que eu achei que eu nunca teria, assim. Então, eu lembro de escrever na parede da gravadora, que você deixa a mensagenzinha e assina, de participar dos meus prêmios Nick, de ganhar uma categoria, enfim, ir para encontro, ir para altas horas. Eu acho que foram muitos lugares que até então, na minha realidade, era uma coisa muito distante, muito irreal, assim. Então, foram momentos muito de até confirmação de que eu estava no caminho certo e que meu sonho estava se realizando. E você acha que teve algum momento dessa trajetória que foi, tipo, difícil, assim? Alguma memória que foi complicada? Muitas. Nossa, você quer que eu coloque por ordem? Vamos listar aqui, pegar o pergaminho. Cara, eu acho que assim, a gente tá falando de uma banda com 3 menores de idade, onde Juro, até ele o Jack quis sabe. falar, ele tá revoltado. Não, o Jack tá revoltado com essa história. Tô O Jack brincando. tá assim, menina, conta. Você nunca fala disso, fala agora. Enfim, eu acho que era uma banda com 3 menores de idade, onde a decisão não cabia só nós três, então tinham os pais, o que deveria ser resolvido, sei lá, em 3 pessoas numa banda de adultos, era resolvido em 9. Aí mais a IR, presidente, enfim, tinha uma equipe enorme dentro da gravadora que cuidava da gente. Então a gente tinha muitas divergências de opinião, assim. Eu nunca me apeguei tanto a vaidades da música, né? Tipo, quem fica no meio, quem vai solar tal música, quem. Eu sempre quis cantar. Meu propósito, desde quando eu era pequena, é ser cantora. Então, eu acho que a fama, o sucesso, ele vem através de muito trabalho. Ele é só uma consequência, não é o objetivo final. As pessoas me reconhecerem na rua e sei lá,
lotarem um show. Eu acho que o objetivo final de tudo é eu cantar, ser escutada e fazer sentido para alguém. Isso é o principal para mim. Sim. E, cara, até eu lembro que, tipo, na época surgiram 1 milhão de boatos do porquê você resolveu sair. Ah, tem Cara, muitos. era namorado, era família, era não sei o quê. Tipo, por que realmente você saiu agora oficializando, É, né? com 22 anos. Exato. Sei lá, uma década depois, Uma quase. década depois. Então, minha mãe tá aqui do lado, eu vou ficar dando umas olhadinhas, porque tem coisas que eu não sei se eu posso falar. Não, Até tranquilo. porque, assim, quando a gente saiu da banda, a gente saiu de uma forma zero amigável. Eu saí voluntariamente, porque não estava me fazendo bem mais. E eu só me desprendi, assim, nunca foi uma coisa que eu fiz questão que as pessoas soubessem, até porque o que eu mais queria quando eu saí da banda era não ser mais atrelada, porque antes de qualquer inimizade dentro do processo, a banda, que tinha o objetivo de atingir uma faixa etária de 13 a 18 anos, atingiu de 6 a 13. Então, a gente pegou criancinha, muito criancinha. E, desde antes, a minha carreira sempre cantei para pessoas mais velhas do que eu, e conforme eu fui crescendo, as idades foram equiparando, assim. Então, hoje em dia, meu público, a maior parte é 18 a 24. E aí, então, tinha um desvio de interesses ali. Eu não queria ser associada à banda, então por isso que eu nunca falei meu lado da história. Eu acho que as coisas se auto-explicam, né? E, enfim, eu teve o story que eu falei que foi por causa da minha família. Eu falei, a minha família decidiu. Que aí falaram, você está sendo induzida. Mas foi muito por ver a minha infelicidade, né? Porque dentro da banda, por eu não fazer nada e por eu ser reprimido o tempo inteiro com todas as coisas que eu fazia, porque, enfim, eu tinha tido vários virais e eu acho que o maior medo dos outros pais e das outras meninas era que eu me tornasse maior que a banda, sem Sim. pensar o quanto vantajoso isso seria para a banda, né? Sim. Porque independente do Harry Styles ser o maior do One Direction, ainda era One Direction. Não, e até hoje tá todo mundo o quê? Exato. Pedindo pra eles voltarem e fazerem show, sabe? Eu acho que não é sobre um, sabe? E a gente não tem como controlar o público. E nessa época, naquele momento, eu estava viralizada, eu estava tendo mais mídia, mas assim, não era uma regra, não é que ia ser isso para sempre, sabe? E aí, enfim, eu comecei a não poder fazer nada, porque tudo era mal visto, eu me sentia muito reprimida e machuca muito quando você ser você mesma incomoda os outros. E eu sou muito people pleaser, sabe? Tipo, Sim, várias, eu várias entendo. vezes da minha vida eu já me anulei para não entrar em confronto, em discussão. Eu sempre fui muito. Eu não sei, eu acho que eu trato isso na terapia, porque eu não entendo por que eu não falo as coisas que eu penso e o que eu sinto em prol do bem-estar do outro. Então, eu sinto que me machucava muito. Eu fui perdendo toda a vontade que eu tinha de cantar, de estar na música. O que eu mais amava começou a ser o motivo de, sei lá, eu não querer levantar da cama, sabe? E aí meus pais viram toda essa situação, viram o mal que estava fazendo para mim. E aí, antes de toda a história na música, eu fazia ginástica olímpica. E eu desisti do meu sonho porque meus pais não tinham como bancar. Eu passei lá para treinar no Grêmio Náutico União, eles não tinham como bancar 2 casas. E aí, desde então, os meus pais sempre falaram, a Laura desistiu já de um sonho e a gente não quer que ela desista de mais nenhum. Que fofo. E aí eles falaram, eles viram essa minha infelicidade, a gente teve uma conversa que durou alguns meses sobre se fazia sentido ou não fazia estar na banda, porque a gente estava tendo um sucesso comercial absurdo nessa época. Mais do que sozinha, a banda era muito grande. Sim. A gente levava gente, as pessoas tinham todo aquele cenário de meu crush. Era uma história muito bonita e que fazia muito sentido para a galera que estava consumindo aquilo. Então, saí, eu fiquei muito triste, porque eu acho que a banda tinha um potencial enorme para ser, cara, a girl band do Brasil. E a gente acabou não conseguindo, acho que por ego mesmo, sabe? E aí, como eu não gosto de bater de frente, e para mim valia muito mais a minha felicidade do que qualquer fama, eu só saí do barco. E mesmo depois, assim, dá pra ver que fazia muito sentido ter você lá, porque nada contra depois as outras Laura Castro, formações. amor. Não, ela é super fofa, tipo, nada contra as outras formações, mas, tipo, não vingou da mesma maneira que era quando eram vocês três lá no começo, sabe? Eu acho que é muito de identificação, assim, como começou com a gente, depois que a gente já tinha, né, atingido
alguns sucessos dentro da banda, é meio difícil você contar uma história e depois mudar ela. E aí, enfim, eu acabei não acompanhando mais a banda, mas eu sempre torcia para que desse certo, assim, porque a gente nunca tava. Eu nunca competi com ninguém. Eu não queria ser melhor do que ninguém, eu sempre quis ser melhor do que eu mesma. E aí eu acho que esse foi o maior embate disso tudo. Não, e assim, até falando pra você, sabe, cara, eu entendo que hoje, né, com, sei lá, 20 e poucos anos, a gente tem muito mais essa consciência, sabe? Ai, porque eu fui people pleaser e tal. Tipo, mas você era muito nova. Tipo, Eu era tinha muito difícil 14, você ter 15. essa consciência, sabe? De, tipo, realmente conseguir se impor e tal. Então, que bom que seus pais também conseguiram, tipo, da maneira deles intervir e te ajudar nesse momento a entender seus sentimentos. Porque você era muito nova, sabe? Pra ter essa consciência e conseguir se impor e lidar com até outros adultos, né? Então. E a gente sempre foi colocado na mesa de reunião junto. E em questão de música, eu sempre fui muito certa e muito decidida do que eu acreditava ou não acreditava para nossa carreira. E ter os meus pais ali no momento onde eu nem percebo. Na verdade, eu não tenho nem muita memória dessa época, sabe? Meu cérebro simplesmente apagou. Eu não lembro de nada. Muitas pessoas eu cometo gafes horríveis de falar prazer pra gente que já trabalhou comigo por um ano, sabe? Então eu fui. Eu não lembro como era direito. Eu tenho pequenas memórias de algumas coisas que me marcaram, porque acho que meu cérebro só. Não vamos sofrer por isso. Vamos Sim, apagar as vamos memórias. seguir em frente. E até seguindo em frente, assim, como que é o seu processo de composição? Porque naquela época, né, você, cara, boa parte dos sucessos tinha muito da sua cabeça por trás e do seu trabalho, né, das suas vivências. Então, o que você manteve daquela época até hoje, assim? Vamos lá. Eu acho que antes mesmo de eu começar a cantar profissionalmente, assim, eu sempre gostei de escrever. Então, desde muito nova eu fazia poesia, eu, sabe, tinha diário, eu tenho diário desde 2015 guardado. Não sei se eu tive antes. Mas enfim, e para mim sempre foi um processo muito natural. Eu acho que mesmo que inconscientemente, quando eu escrevo, eu consigo analisar a situação de fora. E isso me ajuda muito a interpretar as coisas e tudo mais. Então, a composição, ela surgiu na minha vida como, sei lá, eu gostava de escrever, eu cantava, então fazia sentido. E aí, hoje em dia, para mim, o meu processo depende muito. Tem vezes que eu, sei lá, quero ter uma música que seja mais dançante, a música que a galera vai pular no show, a música que, enfim, vai provocar diferentes emoções. Mas a maior parte das músicas que eu escrevo é muito sobre o meu mood e sobre o que eu estou sentindo. Várias das vezes, eu não sei o que eu estou sentindo. Normalmente eu tô triste. E aí eu tô com uma angústia dentro de mim. E eu começo a escrever e sai, assim, sabe? É como se meu corpo falasse sem estar interligado com o meu cérebro direito, sabe? Tipo, vem do coração, sai, e aí depois eu analiso com o cérebro e consigo digerir aquilo tudo. E você lembra, tipo, a primeira coisa que você escreveu, assim, a primeira vez que você Lembro. parou pra sentar e escrever? A primeira música que eu fiz, eu lembro porque um colega de trabalho do meu pai, ele fazia coach, e aí ele estava testando fazer coach com criança. Mas isso assim, 2012, 2013. E aí, enfim, era outra coisa do coach de hoje em dia. Eu não era uma coach mirim. Mas enfim. E aí eu lembro que ele estava querendo me desenvolver, tipo, aonde eu queria chegar, onde é que eu via meu futuro, por que que eu queria ser cantora. Inclusive, eu fiz numa lousa um quadro de 10 anos, de como ia ser minha carreira. E tudo que eu coloquei ali, menos quando eu tinha 15 anos, que eu falei que ia pra Disney, que eu não fui, menos isso, tudo aconteceu. E aí eu lembro que ele colocou como atividade eu compor a minha primeira música. Eu já gostava de escrever e tal, e eu acho que, inclusive, foi ele que falou: por que que você, né, não escreve o que você vai cantar, se você gosta de cantar? E aí a primeira música que eu escrevi, ele deu o tema, que era Balneário Gaivotas. Eu acho que eu nunca fui para Balneário Gaivotas. E aí eu fiz uma música que era acordar com o sol num dia tão bonito, ir à praia pra fazer nada, só observar as ondas do mar, andar pela areia com os pés descalços. Assim a música.
Gente, é fofa, tá? Tipo, Eu lembro meu irmão falando, se você vai pra fazer nada na praia, você não vai assistir as ondas do mar. Irmão mais velho, Smoot. nossa, tipo, julgando a sua composição, tipo, mas enfim, né? E assim, agora você acabou de lançar um EP. E eu queria que você me contasse também um pouco mais sobre esse processo, assim, porque literalmente, né, muita coisa aconteceu. Eu sei que você já lançou outros álbuns, mas assim, falando um pouco mais desse seu momento mais recente. Então, o EP que eu lancei agora é com o Girassol, que é o estúdio do Whindersson aqui em São Paulo, e eles estão com esse projeto muito legal que é o Gira Sessions, que é basicamente eles pegam artistas e aquelas músicas que você mais gosta de cantar, que você no meu caso, eram músicas que não eram comerciais, que não caberiam no meu segundo álbum, que foi projetado para ser algo mais popular mesmo. Eles iam ficar no fundo do meu gravador do celular, sabe? E aí eu vi aquilo como uma oportunidade de ter essas músicas que significam tanto para mim, mas que não têm tanta projeção comercial, terem um lugar no mundo e não serem mais só minhas. E aí eu fiquei muito feliz. A gente até teve dificuldade para escolher música, porque eu tenho muita música guardada. Mas enfim, o projeto ficou lindo. Ele é completamente acústico. A gente grava tudo na hora. O áudio é gravado no mesmo momento que está gravando a câmera. Então é tudo ao vivaço assim. É um take só. Errou, recomeça Não tudo. dá pra falar o errei e vai de novo. Errei, vai de novo. Não tem, o errei, vai de novo. E aí, enfim, foi um projeto muito bonito, que está disponível, né? O vídeo está no canal do Whindersson Nunes e o áudio das músicas está distribuído pelas plataformas digitais. E ele que te fez esse convite ou foi tipo. Veio do próprio estúdio. Ah, tá. Eu acho que eu não encontrei com ele no estúdio dele ainda não, embora eu tenha visto ele uma outra vez, sei lá, 2 anos atrás. E assim, alguma dessas músicas tem alguma história por trás que você Todas. gostaria de compartilhar? Deixa eu pensar. É que assim, são músicas mais tristes, então, fazendo um breve resumo, Saudade de Casa é uma música que eu compus quando eu estava em Santa Catarina, agora por último, é a música mais recente que eu. Sabe, eu nem tinha me acostumado com a ideia de que ela era uma música boa. Eu só, tipo, tinha feito e ainda não tinha julgado, sabe? Que eu acho que compositor faz isso. Mas ela fala sobre esse momento de você não ter um lugar no mundo. E por eu ter me mudado muito, às vezes essa sensação de que eu não pertenço a nenhum lugar bate. E aí eu compus essa música por isso. Solidão Ocasional é uma música que eu compus em 2023, que eu já até tinha postado uma prévia assim, nas redes sociais, o público adorava. E, enfim, fala sobre aquele sentimento de você... Aquele sentimento, ele tá entretido com o salto aqui, ó. O Jack. Ele tá com o dentinho. Ai, meu Deus. Amor. Mas enfim, Solidão Ocasional é uma música que fala sobre quando você não tá amando, você também não quer conhecer novas pessoas, mas você sente falta de amar. Então Sim. é aquele limbo emocional que todo mundo chega em algum momento. Depois tem Herdeiros do Caos, que é quando você passou da fase de desejar alguém. De imaginar como seria ficar com alguém. É tipo assim, mano, eu quero nem que seja a pessoa errada pra tirar minha vida do tédio, assim. E aí a música que eu acho que tem a história mais legal de composição é Te Entendo de Alma, porque ela é uma história que não existe. Te Entendo de Alma fala sobre um vizinho que é apaixonado secretamente numa vizinha e ele observa ela da sacada dele, assim. Tem um lado romântico, mas se você parar pra pensar, tem um lado meio creepy nisso. Mas aí a gente tava sem ideia, eu compus com o Peu, que é um amigo meu. Tava lá em casa, a gente já tinha falado todas as histórias reais da nossa vida. A gente, cara, vamos ter que inventar, porque a nossa vida amorosa também não tá Não lá essas rende coisas. tanto assim. Não tá rendendo. Aí a gente inventou essa história desse vizinho. Tinha uma floricultura na frente da minha casa. Então a música fala, o início dela é: olhos brilhantes, te vejo distante da minha sacada, flores de prata, faz arte com a vida, se olhar pra cima te entendo de alma. Então fala dessa paixão platônica que uma pessoa tem por achar que conhece uma pessoa que ela só assiste de longe, assim. E qual é a sua música favorita? Tipo, a sua música A favorita? minha música favorita. Cara, disparado, eu gosto. Eu acho que a que mais significa pra mim é Saudade de Casa. E que eu acabo escutando em momentos mais tristes, né? Mas eu gosto muito de Te Entendo de Alma. Eu acho que é uma música que
por a gente ir criando a narrativa da música conforme ela foi nascendo, ela não teve nenhum. Ela não foi acorrentada por nenhum resquício de realidade, sabe? A gente escreveu o que a música pedia, a gente só foi falando e, enfim, tudo vai encaixando na vida do compositor. E tem alguma música sua que você não gosta? Ou pelo menos não gosta mais? Não tem. Eu. É que assim, quando eu era mais nova, quando eu ia compor, eu era meio desleixada nisso, assim. Então, tipo, ó, eu ia lançar eu escrevi uma música e eu, gostei da música, vou gravar. Eu não fazia que nem hoje em dia, que, tipo, pra escolher as 4 músicas do EP, a gente tinha outras 40 pra selecionar. Que aí isso aumenta muito o controle de qualidade, né? Sim. E aí eu lembro que eu compus uma música que eu acho que não faz tanto sentido, sei lá, eu não gosto dela. Meus fãs mais próximos já sabem disso, mas agora o mundo, eu não gosto muito de Melhor Assim. Nossa, mas por quê? Cara, eu não sei, eu acho que a produção também não ficou com a minha cara, embora tenha feito com produtores que são muitos meus amigos, super talentosos, mas eu acho que eu não sabia o que eu queria naquele momento. Então, não tem a ver comigo. E assim, qual o momento da sua carreira que você mais gostou, assim, que você mais se sentiu feliz? Eu sou muito ruim em pensar sobre esses assuntos. Inclusive, eu até coloquei como meta, só que eu tô procrastinando, de fazer um mural no meu estúdio com todas as coisas que foram legais na minha Sim. carreira, assim. Mas eu acho que o que mais me deixou feliz... Ai, minha perca de memória. Eu acho que um dos dias mais felizes da minha vida foi quando eu fiz um show, meu primeiro show aqui em São Paulo, que, enfim, foram 200, acho que era 220 pessoas a capacidade, foram 250, e assim, a galera cantando a letra das minhas músicas. Foi quando falei, caraca, alguém realmente me escuta. Realmente faz sentido pra alguém, sabe? Sim. E ali foi uma provação, né? Meio, tanto quanto cantora, tanto quanto compositora. Enfim, acho que foi um momento muito, muito feliz da minha carreira. E agora há pouco você falou dos seus fãs, assim. Qual foi a interação mais engraçada que você já teve com algum fã? Nossa, tem uma história horrível que eu faço de tudo pra não contar. Agora já era você. Minha mãe começou. assim, ó, não fala. Tá, meu Deus, será que tem outra? Eu acho que eu não tenho outra. A sua mãe fazendo não. Cara, que foi uma história horrível. Eu acho que é meio batido as histórias ruins terem a ver com cocô, mas a minha tem. Eu tava... Nossa, que história horrível! Isso aconteceu quando eu tinha 14 anos, tá, gente? Não tem mais nenhum vestígio pelas minhas roupas, zero. A minha mãe de um lado pro outro. Você quer contar outra história? Essa não? Ai, meu Pior Deus. que eu tô muito curiosa. Você vai ter que pelo menos me contar depois. Eu conto depois. Deixa eu pensar em outra, então. Não, isso não é interessante. Deixa eu pensar. É que acontece muita coisa com fã, assim, cara. Já aconteceu uma vez, uma fã foi tirar foto comigo no camarim e ela tinha o olho todo preto. E minha mãe, desde que eu sou pequenininha, ela fala, cara, o olho pra mim mais bonito é o olho preto. E aí eu lembro que eu olhei pra menininha e falei, caraca, seu olho é lindo, sabe? Que bonito. Eu tava vendo o que minha mãe sempre me falou desde quando eu era pequena. E aí a menina olhou pra mim e começou a chorar. E eu fiquei tipo... Ai, que fofa. Não, de tristeza mesmo. Aí eu fiquei, meu Deus, eu falei algo que eu não devia. Aí, enfim, é o que acontece quando você canta pra público muito novinho. Eu não tinha muito esse tato, porque eu também era uma criança, né? Nossa, mas, cara, era um elogio. Tipo, Era um elogio. Devia ser uma coisa que pegava pra ela, talvez, né? Mas, enfim, tadinha. Ou espero que ela tenha... Eu acho que ela só não entendeu, sei lá. Ela era muito novinha, ela devia ser, ela tem uns 5 anos. Foi bem na época da banda, assim, a gente tava no camarim. Mas, cara... E assim, eu tava me preparando pra entrevista e eu li uma matéria sua com a Harper's Bazaar de, sei lá, alguns anos atrás. Eu nem lembro. E na matéria falava que você
Ai, cara, eu não sei quantos anos exatamente você tinha, mas que você tinha beijado duas pessoas Ah, tá. Uhum. e que as duas você tinha namorado. Assim, Era um aproveitamento de 100%. é, eu ia perguntar o que mudou de lá pra cá, assim. Então, é, depois de muitas dúvidas do meu modus operandi de gostar de pessoas, eu descobri que eu me encaixava no grupo demissexual, que é quando você precisa. é, a- a- o desejo, ele tá atrelado a uma conexão emocional que você tem com essa pessoa. Então, na minha vida, eu sempre fui muito desinteressada das pessoas romanticamente, assim. Então, o que que acontecia? Para eu gostar de alguém, eu meio que via a pessoa. Aí eu criava uma historinha na minha cabeça de Meu tipo, crush. meu crush. Aí eu ficava olhando aquela coisa assim, e aí eu ia criando meio que um amor platônico até que ok, me convenci da ideia, vou transformar em realidade, né? Tipo, vou me expor. E aí, enfim, conhecia, mas era sempre muito difícil, assim, esse negócio. Eu nunca fui a pessoa que, sei lá, pra mim é muito estranho beijar estranhos na festa. Aconteceram duas situações da minha vida e até hoje eu acho meio, sei lá, sabe? Eu não sinto nada. É estranho. Tipo, é Eu não como sinto a mesma se coisa. não precisasse, É, né? exato, eu fico tipo assim, podia ter ido pra casa, sabe? Eu podia ter ido dormir sem essa. Mas enfim. E aí, eu demorei pra perder o BV, né? Eu beijei com 15 anos a primeira vez, que eu acho que é uma idade ok, né? Só que, sei lá, meu grupinho de amigas tinha beijado com 12. Então eu fui 3 anos depois. E foi alguém que a gente conhece, tipo. Ah, sim! Foi meu primeiro namorado, que é o Ah, Luca tá. Pérez. E ele foi meu primeiro beijo com 15. E ele foi, super fofo. Ele tinha 18 na época, ele era um pouquinho mais velho que eu. E teve muita paciência, assim, porque todo mundo, tipo, meus amigos, ela é BV, você tem certeza que você vai ficar com ela? A galera botava uma super pressão. Foi, inclusive, no saguão do hotel que eu tava. Ele foi me ver. E aí tava eu, minha mãe, a Bia. Eu sei, essa história é muito boa. E aí eu tava lá com ele toda tímida, toda. Com medo, né? Tipo, Eu não ansiosa. sabia. E aí eu lembro que a minha mãe e a Bia. A Bia era assim, ela era muito indiscreta, assim. Ela. A gente vai lá no canto, tá? E aí eu. Não fiquem aqui, por favor. Aí foi muito engraçado. E aí eu lembro que eu tava com muita vergonha, ainda mais que, tipo, era no saguão do hotel, era tipo num sofazinho atrás, era num canto. E eu sempre fui muito tímida pra beijar em público e afins. E aí eu lembro que eu falei pra ele, eu falei, cara, eu tô com muita vergonha de, sabe, fazer isso, é meu primeiro beijo, nananã. Aí ele olhou pra mim e falou, relaxa, eu que devia estar com vergonha. Porque a Bia estava de 4 no chão, atrás de um pilar, assim, pra ver. E falou: a Bia tá ali no chão e a sua mãe também tá aqui. Olhando, eu devia estar com mais vergonha que você, então Sim. relaxa. Enfim, aí essa foi a minha história do meu primeiro beijo com 15 anos. E aí, enfim, a gente, né, foi desenvolvendo até namorar. Eu fiquei com o Luca 2 anos e pouco, não me lembro ao certo. E aí, enfim, foi um namoro de adolescente, assim. Mas eu tenho um carinho enorme por ele até hoje, né? Ele tá com peça de Peter Pan, ele é o Peter Pan. Eu fui assistir esses dias em São Paulo aqui. Aí depois, meu segundo namorado foi a mesma coisa. Ele fez clipe comigo, eu sempre falava, eu quero namorar, eu vou fazer clipe. Que aí Já chamava a eu pego a pessoa. figuração certa, já conheço, a pessoa bem arrumada, bem cheirosinha pra mim. Entendeu? Sim. Aí eu brincava que, quero namorar, vou fazer um clipe, então. Aí, enfim, o meu segundo namorado foi isso. Eu conheci ele por conta de um trabalho que a gente fez juntos. E aí, eu lembro que eu tava... Sei lá, eu, tipo, tinha um interesse, mas eu tinha medo de desenvolver esse interesse. Aí eu fui lá e fiz mais um clipe, convidei ele. Falei, vamos fazer a continuação da história. Aí eu botei um beijo no roteiro, né? Como que quem não quer nada. E você que dirigiu o clipe, pelo jeito. Eu tava aqui, ó. Agora vai ter que beijar. Desculpa, mas agora você vai ter que me beijar. Aí, enfim. E aí eu também namorei. Então, até os meus 19 anos, eu só tinha beijado 2 pessoas na minha vida. E aí, depois disso, né, a minha lista é pouquíssima,
É Galera, curto. não, esses dias eu tava falando com um amigo meu que é ator, lá do Rio. E aí a gente tava numa conversa, assim, enfim, a gente tem conversas longas de FaceTime. E aí entrou num assunto sobre de quantas pessoas ficavam, se importava ou se não importava. Eu falei, cara, eu nunca parei pra pensar nisso. Quando eu olho pra alguém, eu não penso, tipo, será que já beijou muita gente? Eu, tipo assim, gostei da pessoa ou não gostei. É o que eu penso. Sim. E aí ele tava me contando, né, a visão dele e tal. E aí eu falei, quantas pessoas você acha que eu já beijei na vida? Aí ele, você é cantora, você é famosa, eu acho umas 80. Aí eu, meu queixo caiu na hora. Porque assim, ó, pra chegar em 80, dos meus 19 anos, em 3 anos eu tinha que ter Beijado beijado muita gente. 78 É. pessoas. Não, 78 pessoas. E aí eu falei, não, cara, eu beijei pouquíssimas pessoas na vida, me relacionei com pouquíssimas, menos ainda. E aí ele ficou, tipo, super chocado, porque eu acho que é mais uma. É esse negócio do demissexual que às vezes eu não gosto. Eu queria ser que nem os outros, sabe? Tipo, tive vontade, fui lá e fiz. Eu só não tenho a vontade. Não é como se eu escolhesse, eu só não sinto atração. Sim. Então, hoje em dia eu já aprendi a burlar um pouco esse sistema. Que eu faço? Com redes sociais são ótimas. Você vê a vida da pessoa, você tem uma falsa impressão de que você é próximo dessa pessoa. Sim. E aí eu vou criando a historinha que antes eu demorava meses para criar, conhecendo a pessoa e botava a pessoa ali na geladeira, fica na espera. Agora eu faço antes de conhecer. Então, obviamente que é totalmente errado, porque, enfim, eu idealizo uma pessoa e a realidade normalmente. Eu falei pra minha psicóloga isso, ela achou muito engraçado. Eu falei, ninguém nunca vai ser mais interessante do que como eu achei que a pessoa seria. Tipo, eu sempre vou fazer ela a melhor versão dela pra mim. E aí, mas hoje em dia eu fico, né, meio que alimentando isso pra criar esse interesse e aí no ao vivo desenrola, entendeu? Sim. Você já criou a história, a família, o The Sims, né? Tudo isso. Já fui dormir pensando na pessoa algumas vezes, eu tenho essa coisa. Mas eu adorei. E qual você diria que é a sua maior insegurança? Nossa, várias, eu sou toda errada. Eu Eu acho que eu finjo muito bem. E eu já tive algumas pautas na terapia do medo que eu sinto das pessoas descobrirem o quanto eu sou boa em fingir. Porque eu acho que, desde pequenininha, eu sempre fiz o que tinha que ser feito. Então, na banda, independente se eu tivesse triste, se tivesse acontecido qualquer coisa, eu sempre fui a pessoa que chegou no palco, sorriu e agiu como se nada tivesse acontecido. Eu sempre fui muito boa em fazer o trabalho. E insegurança, eu acho que a gente, sendo mulher, tem muita pressão estética. Sim. Eu tenho várias questões, já desenvolvi alguns transtornos. Enfim, acho que a gente, todos nós temos. E é meio difícil, aceitar e depois lidar, porque não é algo que a gente se cure e nunca mais vai ter. Mas, enfim, já tive alguns episódios, assim, mais difíceis nessa questão alimentar, corpo. Até hoje eu sofro muito de dismorfia corporal. É muito estranho porque na minha vida eu nunca me senti magra o suficiente. Nunca me senti bem. Por algum motivo entrou na minha cabeça que eu tinha que ter o corpo X e eu nunca acho que eu tenho esse corpo X. Só que sei lá, passa tempo, passa anos, e depois eu olho as fotos da época que eu achei que não estava bom ainda, e eu, sei lá, estava super magra. Você consegue se ver de fora, né? Então é muito. Eu sempre falo, eu nunca me senti bem comigo mesma no presente. Eu sinto em retrocesso, que daí eu olho e falo, aqui tava legal, aqui tava bom. Então eu acho que eu tenho essa insegurança do corpo, muitas mulheres também passam por isso. E eu acho que eu tenho uma insegurança emocional, talvez. Porque quando eu era nova, eu sofri muito bullying na escola, porque eu cantava. Então, as criancinhas daquela época, sei lá, elas só não entendiam, porque, sei lá, eu cantei no Dia das Mães, eu tive uma exposição, um holofote maior dentro da escola, e aí eu acabei começando a sofrer bullying quando eu tinha, sei lá, 9 anos, de ser vaiada todo dia quando eu entrava na escola, de não ter amigo, de baterem nos meus livros e cair tudo no recreio, de mexerem nas minhas coisas, enfim. Então, eu desenvolvi meio que
esse negócio de agradar o tempo inteiro as pessoas e de não saber lidar quando... Cara, quando eu não sou bem aceita, eu acho que eu tenho uma questão com rejeição, assim. Acho que isso liga muito ao people pleaser, sabe? Eu sempre quero fazer de tudo porque eu não sei lidar quando eu sou rejeitada. E muitas das vezes eu não tento alguma interação porque eu prefiro não correr o risco de ser rejeitada por alguém que eu admiro. Sim. Acho que são essas. Não, mas eu acho de verdade, assim, muito importante você falar sobre isso, porque realmente tem, até hoje tem muitas meninas, né, mais novas que você que te acompanham e te veem como esse exemplo, sabe? Que talvez estejam passando por alguma coisa parecida e que vão se identificar, sabe, com o que você está falando. Isso é muito importante. Tipo, eu também tenho vários transtornos e tal. Eu sou jornalista. Esses tempos eu escrevi um texto sobre isso e aí minha chefe falou assim: Nossa, eu nunca imaginei, sabe? E é isso, a gente guarda as coisas pra gente, acaba não conversando sobre isso, e é uma coisa que, no fundo, todo mundo está lidando com alguma particularidade, sabe? Então, muito obrigada mesmo por compartilhar, assim, sobre isso. É muito importante, é muito relacionável e, é, infelizmente, é mais comum do que a gente imagina, assim. E é muito, eu acho que a gente que trabalha com imagem acaba tendo um valor maior, assim, para mim. Eu sempre tenho que ser o mais perfeita possível, eu tenho que fazer as frases melhores formuladas, eu tenho que estar com o corpo perfeito, com a maquiagem perfeita, com o cabelo perfeito, porque, querendo ou não, faz parte do meu trabalho a forma como eu me apresento. Então, a gente acaba gerando uma autocobrança muito grande em relação a isso e acaba se tornando um ciclo vicioso, né? Porque, enfim, tem momentos mais difíceis que outros, mas você sempre pensa, nunca vai mais acontecer de forma tão grave. E aí, quando acontece, você se sente muito envergonhado, né? De tipo, cara, eu já sei por que isso está acontecendo e eu só não consigo controlar. É horrível. E assim, o que você diria para Laura de anos atrás que começou a bombar assim na internet, na televisão? Cara, eu acho que eu ia dizer pra ela aproveitar, porque eu tava naquele momento eu tava criando as memórias que eu ia sentir falta depois, sabe? E eu acho que por eu sempre estar muito preocupada com tudo, eu nunca consegui relaxar e só viver no momento, assim. Eu acho que eu era muito mais ansiosa antigamente. E então a mensagem que eu diria é: aproveita o melhor de cada situação, conversa com as pessoas. Eu era uma pessoa muito fechada, e eu nem fazia ideia do quão fechada eu era, porque eu sempre gostei muito de falar, só que eu não gostava de me expor para todo mundo. Então, esse ano, inclusive, que eu tô, enfim, nesse estudo de campo, que é conversar com pessoas que eu não conheço. Até num podcast. Até no podcast. Mas, enfim, e aí eu diria para eu de anos atrás focar na música, que foi o que me disseram no The Voice, e eu continuo achando que foi o melhor conselho que eu já recebi, que antes de tudo, antes do cabelo, da roupa, da dança, da estrutura do palco, das entrevistas, é a música. A música em primeiro lugar. Repetiria isso para mim e a música sendo o primeiro lugar, aproveita tudo que a coisa que você mais ama te proporciona, as pessoas que você conhece, os lugares que você tá, e tenta lembrar dos detalhes, porque acho que faz diferença. E agora eu tenho um quadro que chama Fora de Contexto. E não é nada demais, eu prometo. Mas eu queria saber qual foi a DM mais inusitada que você já recebeu, assim, de alguma celebridade ou uma amiga, não sei. Tem várias. Eu atraio. Tô pensando em qual que eu vou falar. Minha mãe, assim, ó, não vai expor. Não vai falar essa. Não citar nomes? Deixa eu pensar. É que tem coisa legal. Uma DMs legais que eu recebo e que é meio chocante ainda. Quando eu tinha, sei lá, 16, 17 anos, eu conversava muito com o Thiaguinho, o cantor. Eu nunca ia imaginar. Ele é meu conselheiro amoroso, assim. Eu lembro que quando eu passei pelo meu primeiro término com o Luca, ele que me aconselhou, assim, porque eu falei que eu tinha feito músicas pra ele do término. E aí ele falou assim: você não faz música pra ele, você faz a música da sua história e por acaso ele tá na sua história, mas a música você faz pra você.
E aí ele Nossa. falou, nunca dê essa importância pra alguém. Então, a gente teve esse relacionamento. Eu sempre fui muito. Eu acho que eu nunca tive muita noção das pessoas, da importância das pessoas ao meu redor, porque hoje em dia, é claro que, tipo, eu não vou chamar o Thiaguinho e falar, e aí, cara, eu tô numa barra, você não acredita que meu ficante fez, tá ligado? Mas nessa época, enfim, eu tinha essa abertura. E aí a gente conversava muito sobre música, ele me dava essas dicas, por isso que ficou até hoje como meu conselheiro amoroso. Mas, enfim, eu tenho um carinho muito grande por ele, enfim, por toda a família. E todas as oportunidades que eu tenho de assistir um show do Thiaguinho, eu tô lá, cantando pagode. Tem mais alguma? Eu achei incrível, tipo, assim, top coisas mais improváveis, assim, que eu nunca ia esperar desse papo. Cara, tem muita coisa, cara. Deixa eu pensar. É que eu tô com a interação que minha mãe olhou pra falar assim, não fala dessa, ela tá na minha cabeça, eu tô tentando pensar em outras. Tal qual a história que não pode ser Que não pode citada. ser nomeada, tal Mas qual depois eu te Voldemort. conto. Deixa eu pensar, cara. Uma vez eu troquei DM com Cameron Dallas. Gente, tipo, Tipo, quando eu o tinha, sei lá, maioral do Vine. eu acho que eu tinha 16 anos, ele tinha lançado uma música, ele tava repostando todo mundo. E aí, enfim, ele foi. Nem lembro o que eu falei, eu acho que eu falei que eu gostava da música dele, ele agradeceu, foi uma coisa assim. Que mais, cara? Tem muita coisa, assim. Até meus próprios amigos, eles não fazem ideia, assim. Às vezes eu só posto foto dando feliz aniversário. E aí eles, meu Deus, eu não acredito, você conhece essa pessoa? E eu fiquei. É que eu sou muito discreta em tudo na minha vida, assim. Eu acho que eu gosto muito. É uma grande antítese, né? Eu trabalhar com público, eu trabalhar com arte e me expor tanto nas minhas músicas, mas na minha vida eu não gosto de ser obrigada a falar da minha intimidade. Então, tipo assim, se cabe um momento, eu acho legal falar, mas sabe? Mas, tipo, ter que ficar expondo tudo como uma obrigação. Ah, eu entendo. Eu sou meio assim também. Eu sei lá, tipo, é isso, sabe? Você tava falando agora há pouco sobre, eu eu gosto de ser uma pessoa pública, por exemplo, e de conversar e de falar, mas eu não gosto de me expor. E é diferente mesmo. É exatamente isso. Acho que isso sintetiza tudo, assim. E só pra gente terminar, porque eu amei conversar com você. Eu também amei. Eu queria saber, assim, o que você gostaria para os próximos anos, assim, profissionalmente. E pessoalmente também, se você quiser citar alguma coisa. Eu acho que para os próximos anos, a minha maior meta a ser atingida é, enfim, ter uma agenda de shows consistente. Não precisa fazer show todo dia da semana, mas assim, fazer 2 shows por semana já completaria meu coração. E para os próximos anos eu quero acertar minha primeira música na carreira solo, tal qual foi o sucesso de Meu Crush, que é lembrado até hoje, que volta e meia viraliza de novo. Eu quero ter uma música minha que tenha esse resultado comercial, porque, enfim, eu sinto que eu, eu quero provar para mim e para a indústria que eu cresci e que eu também tenho valor agora. Eu amei. Bom, Laura, muito obrigada, sério, tô muito feliz mesmo, assim, genuinamente adorei conversar com você. E é isso, esse é mais um episódio do Posso Te Ligar. Eu amei. Tchau, tchau.